Muita boa tarde, bom dia ou boa noite, tanto faz. Eu me chamo Apolo, eu estou aqui com meus amigos, o Alexandre Eu? e o Cauã. Olá, um bom dia, boa tarde, boa noite. E nesse podcast a gente vai falar sobre as mudanças climáticas que têm acontecido aqui na região de Campinas. Para ser mais exato, em Sumaré, Santa Bárbara, Americana, é por aqui. Bom, eu já queria começar com uma pergunta muito interessante. O que é uma mudança climática? Então, uma mudança climática ou alteração do clima é sobre um conjunto de alterações do clima global, que acontece com resultado de interferências que podem ser tanto natural como humanas, ou, por exemplo, as naturais, com as radiações solares e o movimento da Terra. As humanas são mais com as emissões massivas dos gases do efeito estufa. E como que tudo isso afeta a gente? O que mais afeta a gente, para falar a verdade, é a nossa saúde, que é aumenta a probabilidade de disseminação de doenças para serem transmitidas. O maior exemplo disso é o Covid, que aconteceu no ano passado, em 2020, e esse ano ainda. A gente tem que ter um ano para se cuidar. E também os desastres naturais afetam a gente, principalmente em centro de saúde, que muitas pessoas dependem dele, como os postinhos. Eles ajudam muita gente de comunidade menos abastada que as outras. E também a poluição do ar, afeta a nossa respiração, que muitas vezes é fonte das maiores mudanças climáticas. Ela mata 4,2 milhões de pessoas por ano e deixa muitas outras doentes e até debilitadas. O ozônio troposférico, um dos principais componentes da poluição atmosférica, é ainda mais prejudicial à saúde humana quando as temperaturas são mais altas. Fenômenos causados por mudanças climáticas, como os furacões e inundações, podem eliminar ou tirar totalmente o acesso à infraestrutura de serviços de saúde. Aqui, na metropolitana de Campinas, no geral, nesse ano, a gente está vivendo em tempos muito, como eu posso dizer, incertos, porque dias que era pra fazer frio, tá fazendo calor, ou que era pra fazer calor, tá fazendo frio, e isso afeta muita coisa. E também chuvas que era para acontecer em meses, está acontecendo em um dia, tem inundações nas cidades. Ainda mais em Campinas, que a poluição é muito alta e quando tem uma inundação afeta muita gente. Realmente, concordo plenamente com você. E aproveitando que a gente está conversando sobre esse papo de poluição, eu queria deixar muito claro aqui que eu fico muito decepcionado de acordar com o céu totalmente cinza. Semana passada, por exemplo, eu acordava e abria a janela do meu quarto e praticamente não batia a luz do sol no meu quarto, porque o céu estava totalmente cinza. Num dia que era para ter um céu azul e nuvens brancas, é na verdade um céu todo cinza com nuvens pretas, escuras e é algo muito ruim, né? E também tem outra coisa muito chata, que são aqueles pós de cana, que infelizmente anda tendo algumas queimas de florestas aqui na região de Santa Bárbara e Campinas, principalmente. Campinas não, Americana, né? Santa Bárbara e Americana. E os pós de cana acabam caindo dentro da casa, acabam sujando o quintal, acaba sujando roupa no varal. E para limpar é muito ruim, porque tem que usar água ou vassoura. E não só isso, como também afeta, por exemplo, a saúde de muitas pessoas. Existem problemas graves de saúde que você não pode ficar respirando um tipo de gás poluído. Isso é muito difícil. E Até cara, até a falar um própria economia negócio. é afetada. Aqui, onde eu moro, eu mandei pra vocês naquele dia no grupo algumas fotos da queimada que teve aqui perto. E cara, tava gigante a fumaça, tava Ah, gigante é. o fogo. Eu lembro disso. E assim, caiu muita coisa aqui na rua, na minha casa também. E a gente teve que cuidar dos cachorros, porque vai que eles comem aquilo, não sei o que pode acontecer. E além de ficar Realmente, limpando e suja muita coisa, eles têm que ficar limpando, gastando muita água, e essas coisas. E sim, é muito, realmente é preocupante isso, porque as pessoas que caminham por aqui também ficaram afetadas com aquele ar, eu acho. E tiveram que parar de exatamente. fazer atividade física, por exemplo. Sim, sem contar as pessoas que têm que limpar tudo aquilo e depois suja tudo de novo, né? Porque as queimas começam de novo. Até a própria economia, como eu já havia dito, né? Até a própria economia é afetada com isso. E como tá E, afetada? bom,
vendo alguns estudos recentes, foi comprovado que a poluição no ar causou um dano econômico de mais de 3 trilhões de dólares. Isso é muita coisa. Com 3 trilhões Caramba, de dólares, dólares ainda. você consegue comprar praticamente 2 Microsofts. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E isso realmente é muito triste. É realmente muito triste mesmo. E aproveitando esses dados de PIB e tudo mais, eu queria ressaltar um adendo ao IPCC, que foi criado em 1988. E ele é dividido em 3 grupos. Um grupo 1, que estuda o tema deles é o clima em si. O grupo 2, eles estudam os impactos das mudanças de climas e possíveis soluções. E o grupo 3, que estuda as dimensões econômicas e sociais dos efeitos da mudança climática. E já aconteceu várias comprovâncias de que o aquecimento global é causado por ações humanas e que se continuar nesse crescimento pode se tornar ainda mais preocupante. É até que eu falei que o efeito estufa é um dos maiores causadores das mudanças climáticas, que é causado por nós, né? Sim, sim, exatamente. E, assim, no meu ver, na minha opinião, coisas simples já poderiam ajudar, como, por exemplo, não jogar lixo no chão. Isso já é muito bom. É uma coisa simples, porém, se todo mundo fizer, vai ser muito importante. Porque imagina, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Se todo mundo jogasse lixo no chão, ia ser, por exemplo, 8 bilhões de garrafas no chão. Isso é muita coisa para o planeta Terra. Então a gente Sim, tem que e parar para pensar. cara, na maioria das enchentes que elas acontecem, também esse é um dos fatores, é o lixo que fica preso nos esgotos, na entrada dos esgotos que ficam nas ruas. E aí essa água fica na rua e fica indo e fica enchendo. Isso Sim, isso atrapalha a vida de muita gente. concordo plenamente. E outra coisa que aí já é um pouco mais complicado, porque muita gente tem que obrigatoriamente utilizar. Por exemplo, os carros e ônibus e caminhões, etc., eles, infelizmente, eles usam muito gases que são muito poluentes para a atmosfera. Surgiram Uhum, os novos carros elétricos, né? Mas aí é muito caro, não tem nem como, é Uhum. muito complicado mesmo. Eu vi na internet que o carro elétrico mais barato no Brasil está entre 150 e 160 mil, então, né, é complicado. E pra ter noção, o salário mínimo é R$ 1.000. Imagina pra um cara comprar um carro Então, desse por causa do meio ambiente. principalmente no Brasil, né, que o dinheiro não é lá muito abundante no pessoal. Sim, Uhum, exatamente. sim. Isso é muito complicado. Tudo bem que tem gente que não tem o que fazer, vai ter que usar o carro ou ter que usar o ônibus para ir trabalhar, porém, É, se pudesse utilizar o mínimo possível, seria muito interessante. em São Paulo, por exemplo, tem aquele rodízio, né, que acho que dependendo do final da placa, você não pode rodar no dia. Sim, Mas aí exatamente. eu acho que é mais por causa de uma lotação de veículos, não uma questão climática que se preocupa. É, Sim, mas isso já ajuda. sim, É, já ajuda um pouco. sim. Uhum. Bom, é muito bom a gente falar sobre o que ocorre, essas coisas, só que eu acho que é também igualmente importante a gente falar como a gente pode evitar ou amenizar esses impactos. E uma coisa que a gente pode fazer é economizar os recursos, tipo a água. A gente pode começar com o banho, por exemplo. Eu vi uma vez que o banho ele tem que ter no máximo 10 minutos. Ou ele pode ser prejudicial até à sua pele. Que ficar muito tempo no banho, assim, aquela água quente pode até danificar a sua pele. E outra coisa que ajuda a economizar água é fechar a torneira quando puder, enquanto escova os dentes, lava a louça, esse tipo de coisa. Realmente, né? Isso é um tipo de coisa que a gente aprende desde o prezinho, né, praticamente. Sim, O que era pra ser algo básico, agora tá virando uma necessidade. é, Exato. é muito estranho isso. Outra coisa que a gente pode economizar é energia elétrica, né? Que, por exemplo, geladeira, é bom não deixar muito aberto, é bom deixar em lugar fechado. Alguns aparelhos, mesmo desligados, eles estão conectados na tomada e estão gastando energia. Então é bom a gente tirar. Usar umas cores mais claras na casa também ajuda a economizar energia. Além de economizar as coisas, é bom ter uma consciência na hora de fazer compras, porque algumas pessoas elas podem comprar muita coisa e tem consumos desnecessários. Falando em Ah, compras, você ia falar alguma aquelas coisa? sacolas grandes, né, por exemplo, que dá pra Isso, usar muitas vezes, sem ter isso, que usar as plásticas. isso. Produto ecológico, isso é muito bom. Sacola biodegradável, aquelas sacolas de pano que não precisa reutilizar. Isso é muito Não, que é útil. pra reutilizar, né? Sim.
Exatamente. E tem uma teoria muito doida que fala que o primeiro plástico produzido na história da humanidade ainda pode estar por aí. Ele ainda não foi totalmente. Ele ainda não se. A natureza ainda não engoliu ele totalmente. Ele ainda tá Engoliu, esqueci a palavra também, Decompôs. se decompor. em decomposição total ainda. Ele ainda tá por aí. Tipo, o primeiro plástico da história da humanidade. Agora você imagina, o primeiro da história da humanidade. Quanto tempo tem isso? Surgiu Ah, muito mais plástico por aí. sim, cara. Eu acho que as coisas de plástico que tem agora é bizarra. Por isso que eu acho bom a gente usar produtos ecológicos, tipo comida orgânica, roupa de algodão, produtos não testados em animais, esse tipo de coisa. Concordo Uhum. plenamente. E outra forma de amenizar muito desses impactos é realmente não jogar lixo em lugar inadequado. Eu vi uma vez uma matéria que disse que 41, alguma coisa, 6, se eu não me engano, é, é lixo que tem um destino inadequado. E, tipo, isso influencia em muita coisa. Poluição de rios deixa as pessoas sem água potável e também aumenta a transmissão de doenças. Sim, toneladas de lixo, né, produzido. Sim. É bom também a gente separar o lixo na hora de jogar fora. A gente separa o orgânico do reciclável. Uma garrafa PET, ela pode ser utilizada para fazer outra coisa. Sim, Então, tem muitos projetos de reciclagem que você vê por aí. Que as sim, pessoas tudo isso é muito recolhem bom. esses lixos e Aham. fazem coisas boas com ele. Até E é isso que eu penso. reutilizáveis. Sim, é isso que eu penso. Se todo mundo começar agora, eu acho que dá sim para consertar, para salvar a nossa situação. A gente tá num ponto bem difícil de se falar, Bem mas crítico, é. bem crítico. Mas Ou se a todo gente mundo começa agora, ou a sabendo gente de. planeta, É, né? se a turma sabendo de o que está acontecendo e todo mundo se juntar, a gente consegue reverter um pouco do que está acontecendo, É. se cada um fizer a sua parte. Uhum. Concordo. Então, acho que é isso que a gente fala sobre as mudanças climáticas. Sim. Foi um bom bate-papo, a gente trouxe várias informações interessantes, ressaltamos nossa opinião, né? Então acho que ficou muito bom. Ok. Então, ouvinte que está ouvindo, obrigado pelo seu tempo e até. Até, tchau, tchau. Até.